Olá, seja bem-vindo a mais um The Billionaire Talks, TBT. Hoje tô com ele, que é empresário, pai, treinador, ajudou dezenas de milhares de pessoas já a cuidar da sua saúde, do seu físico, a obter performance na sua vida. Bruno Galvão, e aí, Obrigado pelo convite, Brunão. como é que você Xará. tá? Cara, é um prazer estar aqui, conhecer você através da busca de qualidade de vida e saúde. Né? Hoje em dia a gente está treinando junto e conhecendo um pouco mais e passando para você essa importância da qualidade de vida. Né? Isso aí a gente já está formado já aí há mais de 20 anos, levando saúde para as pessoas e mudando vidas, né, cara? Porque hoje em dia, ainda mais a mídia batendo tanto, né, nas doenças que geram morte, geram doenças cardíacas, e a gente vem para mudar isso. Sim, Né? E dentro de tudo isso, que é propagar a saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Né? Infelizmente, hoje, as pessoas acabam olhando para você como se você fosse um produto. Né? Então, a gente tem que, primeira coisa, é se cuidar para poder ter autoridade e propriedade para passar para os nossos clientes. perfeito. Como é que você começou nessa área? Alguém te incentivou? Você já gostava? Qual foi o start, o primeiro passo que fez você começar nessa área e tá nela até hoje? Cara, na verdade a gente iniciou como um sonho de criança, né? Da maioria dos meninos, que é se tornar um jogador de futebol. Né? Então começou na escola, essa vivência, e logo depois as escolinhas de futebol, que foram sendo um pontapé inicial para a gente poder se apaixonar pelo esporte. E eu não me via fazendo uma outra coisa que não fosse estar no meio do esporte. Né? Eu fui atleta, então desde moleque, nas escolas que eu estudei, né, a gente era bolsista, então a gente era pago para jogar pela escola, e isso por onde a gente passou, a gente conseguiu ver a faculdade. Só que antes disso, quando a gente começou a se destacar com 10 11 anos, a gente já estava indo para o clube. Né? Perfeito. Então a gente teve uma experiência bem bacana no Flamengo durante bastante tempo. Jogou com o Adriano, né? É isso. A gente comentou, né, sobre Uhum. isso. A gente jogou com o Imperador. Inclusive, nós tivemos que até assinar uma autorização para a gente passar na série dele. Então, assim, um cara que merece tudo que tem, né? Um cara de uma família muito simples. E chegou onde chegou, mas o cara com a simplicidade do caramba. E foi através do futebol que eu tive essa vontade de poder. Primeira coisa foi tentar ser jogador de futebol. Então, uma coisa que depois que eu parei, eu decidi parar de jogar, foi porque a nossa mente, ela bloqueia muita gente, né? Seja ela para você conquistar um sonho, seja ela para você mudar o seu corpo, mudar a sua saúde. E depois que eu senti essa trava, esse bloqueio, eu decidi agir como um canal para que isso não acontecesse com outras pessoas. Entendi. Porque desde sempre, sempre foi dito que eu chegaria. Né? O primeiro não que eu tive, eu decidi desistir. Foi quando eu fui dispensado do Flamengo. Eu não quis procurar um outro clube de campo, nenhum outro grande de campo, e fui para o futsal. Então, no futsal, eu joguei vários clubes até a categoria adulto, né? Passei de infantil, juvenil, infanto-juvenil. Com qual idade que você teve essa dispensa do Flamengo? Então, foi aos 15 anos. E a Na gente, fase a gente, decisiva ali, né? é, a gente passava por um problema, né, familiar, né? A gente estava com separação dos nossos pais e aí afetou diretamente, né, a nossa cabeça, a nossa mente para tomar a decisão. Não que meu pai não me apoiasse, pelo contrário, né? Ele sempre apoiou muito, só que a minha cabeça me bloqueava, a tal da insegurança. Sim, Né? Então, hoje, eu saí do futebol, mas o futebol não saiu de não mim, né? saiu. Hoje, como a gente está falando de se tornar um empresário, né? Hum. Hoje a gente tem a franquia da Inter de Milão aqui em São Gonçalo. Então nós somos uma escola oficial, nós temos a franquia deles. E eu sempre tento passar para os meus professores e para os nossos alunos que o que bloqueia a gente é a nossa mente. Ela tem que estar bem forte para que nada venha tirar, né, o nosso foco, o nosso sonho. E eu me arrependo muito de ter desistido,
porque a gente tem provas de amigos que jogaram com a gente que a persistência levaram eles a se tornarem profissionais. É só não Entendi. desistir. Perfeito. Você trouxe um ponto interessante de que você foi dispensado do Flamengo, né? Até vendo alguns podcasts, até mesmo do Charla. Abraço, Charla. Eles falam muito sobre jogadores do Flamengo da base que foram até o profissional, tiveram algum problema, talvez com a torcida, não rendeu o esperado, foi para algum time menor, o emocional pesou e eles desaceleraram, se aposentaram, aconteceu com diversos aí, por Sim, exemplo, sim. o Adrian, que era cracaço de bola, cotavam como um novo Zico e acabou ao longo do tempo não cumpriu com as expectativas que a gente tinha em cima dele. Você acredita que essa parte emocional, principalmente dos jogadores da base do Flamengo, precisa ser acima da média para ao longo do tempo não ter esse risco da sua mente te consumir e você não consumir a sua mente? Porque a gente, quando a gente está num clube grande, a gente é muito cobrado muito cedo. A gente chegou com 10 para 11 anos no clube. Então, era o Flamengo. Então, qualquer coisa que acontecia, viagem que a gente ia para fora do estado, nós éramos o comentário da cidade, porque o Flamengo está aqui. Então, quando você sai de um clube grande desse e você vê outras realidades, aquilo acaba impactando você, né? E o que mexe muito com a cabeça de uma criança, de um adolescente hoje, é essa falta de confiança. E a gente até conversou já anteriormente lá no nosso treinamento. Hoje em dia, essa cobrança está sendo cada vez mais cedo. Sim, Um moleque de 8 anos, como eu trabalho diretamente com atletas e não atletas, uma criança de 8 9 anos já está fazendo personal pensando em alto rendimento. Então sim, está cada vez mais cedo sim. isso. E se o cara não tiver nesse foco, se a gente comentou sobre isso também, né? Da estrutura A familiar, estrutura familiar para poder arcar com isso, infelizmente o moleque fica para trás. Porque hoje em dia a molecada já não fica mais tanto na rua como a gente ficava brincando de bola. Por vários motivos, né? Pela segurança, pela falta de tempo dos pais poderem sim, acompanhar. E isso tem afetado muito. Então, o pai que tem condição, ele está fazendo esse investimento pensando, né, de maneira até errônea várias vezes. Eu escuto casos de pais que faz personal comigo, faz personal no campo, então assim, a criança não é criança. Ela não vive. Vai chegar, isso é comprovado também, estudos, que a criança vai chegar aos seus 14, 15 anos de saco cheio de futebol. entendi. Porque de 8 aos 14 anos ela vive uma vida de atleta profissional. E aí acaba sendo cada vez mais precoce. E quando tem algum momento de desânimo ali, que é o tal do vai ou racha, que é dos 14, 15 anos, ela fica. É o esgotamento mental, né, cara? Esgotamento. A criança já não aguenta mais. Você falou que teve um problema familiar nessa fase decisiva sua. Até que ponto isso influenciou o seu emocional, ou talvez o apoio familiar, para você ter conseguido chegar nesse resultado de ser profissional dentro do Flamengo? Até que ponto, até aquilo que a gente tinha falado anteriormente, de que o futebol do futuro vai ser um esporte de pai presente, influenciou essa situação sua? Abalou, né, cara? Falar que não abalou. Até hoje a gente fala, a gente sente um pouco, porque a gente faz a retrospectiva e fala, Lembra do porra, momento? se não fosse isso, talvez daria. Não é a pedra de tropeço, não. Tá? Faltou persistência minha de eu tentar voltar para um grande, só que eu não quis. Eu preferi abdicar do campo e viver do futsal. Só que na época o futsal não estava como está hoje, Ah, né? Eu rodei o Botafogo, o Hebraica, o clube da cidade, aqui nós fizemos um timaço no juvenil. A gente chegou nas semifinais do Carioca, desbancando grandes do futebol carioca. Só que a decisão foi assim, cara, não, para mim já deu. Já que eu não tô aqui no topo, não quero. entendi. Porque naquela época, o ego também ele sobrepôs. É Sim. uma coisa que a gente conversa muito com as crianças também, não tentar pisar em ninguém, né? E naquela época que eu cheguei, que eu estava jogando, a gente tinha uma certa. Não tem como, né? Não Cara, tem. Uma eventual soberba, vai? exatamente, isso aí. E isso atrapalha, né, cara? Quando você, porra, vou sair do Flamengo, vou para
não é desmerecendo o Madureira da vida, Sim, só que aquilo me incomodava, sabe? sim, E isso é muito ruim, cara. Você não ter essa falta de humildade, não por não ter sido trabalhado pelos meus pais, sim, mas é pela consciência da qualidade que eu tinha sim. e eu não queria. A sensação de estar perdendo, se fosse assim, caramba, eu sempre me destaquei na base, chegou agora aqui no momento que eu não podia errar e tá acontecendo de eu ir pra algum time menor, coisa e tal, e você vai meio que desanimando ali disso e o seu mental acaba te destruindo. Foi exatamente isso aí. E depois a gente foi pro futsal, né, a nossa vivência foi bem bacana, bem legal, porque eu comecei no futsal, né? E eu sempre fui apaixonado pelo futsal. Eu fui pro campo porque o campo era o Flamengo, a gente foi convidado a fazer teste, Uhum. passamos muito rápido no Jogava teste. em qual composição lá? Eu era meia. Meia? É. 10 clássico? Era o Diego Ribas, sabe? Sim, Qualidade sim. do passe, chegava para Um finalizar, segundo volante, vai, hoje em dia? Um Bruno Guimarães? mas bem preguiçoso, não gostava muito de marcar, não. Mas com a bola no pé, sempre com muita qualidade no passe, finalização, Uhum, né? Isso chamava atenção na época, né? sim, Então, depois que a gente foi pro futsal, a gente começou a buscar outros patamares, né? Foi quando aí a gente tomou a decisão de parar e estudar. entendi. Falei, pai, e assim, a gente nunca teve uma condição financeira muito folgada, era sempre a continha, Sim, papai sempre fazia as coisas para. Eu sempre morei com meu pai, sim, após a separação, a gente sempre fiquei junto com meu pai e passamos por bons bocados. E foi quando eu decidi, falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma vida que meus filhos possam ter coisas que não por meritocracia, não. uhum, Não por, ah, não tenho, meu filho tem que ter. Até porque hoje aí tem coisas que acontecem com as minhas filhas que a gente fala um não para poder aprender, sim, né? Que não é tudo na hora que quer. Mas eu queria dar um futuro melhor para mim e sim. para minha família. Seus avós engatinharam pra você poder andar e seus filhos poder correr. Exatamente, exatamente. E essa vida de empreendedor, ela nunca é assim, né, velho? É exatamente. E isso está na minha veia. Sou muito grato às empresas que eu trabalhei, né, de CLT, aprendi muito, mas foi onde eu tomei a decisão que eu não queria aquilo para mim. Entendi. De ter que fazer coisas que eu não concordava, mas eu tinha que fazer porque eu estava numa empresa privada, Sim. né? As dificuldades que você passou dentro de campo forjaram o emocional necessário pra você ser o empresário de hoje em dia. Exatamente. E tudo que a gente passou, né, dentro do esporte, a gente acaba trazendo para nossa vida profissional, Sim, né? A gente quer fazer os ajustes para que você consiga ajudar pessoas. Porque a nossa missão, cara, eu sou muito grato a Deus por essa proatividade, por essa tomada de decisão de estar sempre querendo levar a mensagem boa para sim. a pessoa, né? É, com a escola de futebol, por exemplo. Eu já tive a franquia do Atlético Paranaense, já trabalhei com a marca do Flamengo, né? Também, que é do Cacau, na época. Aí eu tomei a decisão de comprar a franquia do Atlético Paranaense. E foi um aprendizado do caralho, velho. Você ir lá pro CT do Caju lá e vivenciar aquilo lá, aquela estrutura. Chico conheceu o Petraglia? Sim, sim, Gente boa ele. sim. Pô, o cara. E a gente conheceu, a gente fez uma amizade bem bacana com o NEM, né? O Uhum. NEM, ele foi o campeão, o capitão do Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense, que era o zagueiro. 2005? Não, acho que foi 2001. 2001? Não lembro, cara, não lembro exatamente. Mas assim, quando eu cheguei naquela estrutura do Atlético Paranaense, falei, velho, se o moleque vem pra cá e vive isso aqui, ele agarra na grade e não quer sair. Tem até um exemplo lá de alguns jogadores profissionais, que eu não vou Uhum. tocar no nome, que os caras agarraram na grade lá, os próprios caras falaram, Bruno, tá aqui e não quer sair, velho. O cara tem uma qualidade de vida absurda, com a realidade de Europa, Sim, entendeu? E o que a gente passa para nossas crianças é justamente isso. O pai, quando vê a marca da Inter de Milão, eles perguntam, meu filho vai ser jogador? A gente fala, pai, a gente faz um trabalho, né, de iniciação esportiva com a criança para que ele se divirta primeiro. Que ele faça o que ele não consegue fazer em casa pela falta de sim. espaço, de tempo. Agora, E se ele. futebol que é atividade.
E se ele vai ser jogador, é uma outra história. A gente não promete. Sim. Então a gente trabalha com a verdade, com essas crianças, com os pais. Até porque é, você trabalhar com a mentira, ela aparece muito rápido, né? Aparece. E você acaba queimando tudo aquilo que você tentou construir. Sim. E até nessa pegada que você falou, né? A gente entra naquela derivada de novo do esporte do pai presente. Você não vai estar como o coach da pessoa, como o treinador daquela criança dentro de casa, na hora de fazer o dever de casa, na hora de dormir cedo. Quem vai fazer isso vai ser a mãe e o pai. Se eles não tiverem lá para poder ensinar disciplina desde pequeno, ele não vai ser disciplinado com o treinador para ele poder voltar para poder recompor marcação, Uhum. para poder preencher os espaços como se ele fosse lateral. Essas coisas é um padrão de comportamento que na idade da criança ela vai pegar com os pais. Então, se os pais não estiverem ali em cima deles e entenderem que, olha, você quer fazer isso, vai ter que ser disciplinado. A gente pega muito caso assim, cara. A gente tem que fazer. Eu passo aos meus professores que a gente tem que ser os pais da criança naquele momento ali. Né? Ou se o pai não tem aquele controle que precisa, a gente tem que, com toda a metodologia, né? Vou dar um exemplo aqui. A Inter de Milão, ela dá todo o suporte, né, de metodologia para os nossos professores, para que eles apliquem de maneira que a Inter lá na Itália faz com a base. Uhum. Só que voltado não para o alto rendimento. Né? Então tem crianças lá que têm super agitadas, que chegam lá completamente sem educação, né? Os professores têm que ter todo aquele tato, aquele time de trazer. E com 2 meses a criança já está diferente, Tá algumas com um diferente. pouquinho mais. Sim. Mas, cara, o esporte, ele te traz disciplina, Sim. né? E a disciplina acaba te trazendo outros benefícios. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, agora do outro ramo que a gente tem também, que é um boxe de cross training, que fica aqui em São Gonçalo também, lá em Alcântara. A gente recebe o nosso público principal, porque a galera imagina o cross training ou o crossfit algo autolesivo, né? Uhum. A mídia propaga isso aí, mas tem mudado muito, né, esse padrão, esse conceito de padrão, porque tudo que você faça sem conhecimento, você vai se machucar, Vai. né? E o nosso público, o público principal que interessa pra gente é a pessoa que quer qualidade de vida. Porque é a pessoa que vai te ouvir, é a pessoa que vem de um lugar que não foi bem cuidada, talvez de um centro de cross-training, que a pessoa, que o foco daquele box, que eu não critico, cada um tem o seu padrão, né? Sim. Voltado mais para competição, alto rendimento, Mais performance. mais performance. Às vezes aquela pessoa que está acima do peso, ela foi lá por indicação nesse box alto performance e não foi bem aceita. Uhum. Ou nem isso. Ela não se sentiu bem Sim. naquele lugar. Né? Não era o nicho que ela se sente confortável. Exatamente. Aí, como a gente faz um trabalho forte na internet, é, minha esposa ela trabalha firme com isso aí. Então ela tem todo cuidado para poder abraçar essa pessoa. Então hoje o nosso público lá principal é a pessoa que está acima do peso, é a pessoa que se machucou em algum lugar e a pessoa entende que a prática esportiva ela vai além da estética, porque geralmente a pessoa que vai para academia ela quer ficar com colchão, não são todas as pessoas, mas é o que acontece, né? É colchão, é barriga tanquinho, bundão. Sim. Já para essa pessoa que está acima do peso, que está querendo emagrecer, ela quer primeiro a saúde dela. Sim. Acelerar metabolismo, reduzir Exatamente. colesterol. Exatamente. E, cara, é um nicho muito, muito bacana de trabalhar, porque você, você entrega o resultado. Então, eu sempre fui muito, muito voltado para desafios, seja no futebol, seja na escola de futebol, seja no meu trabalho de personal. A gente faz um trabalho que a gente precisa entregar resultado. Lá no boxe, a gente sempre faz reuniões com a nossa equipe. A gente fala, cara, primeira coisa que tem que fazer com o nosso cliente é o cara tem que se sentir abraçado. O cara tá passando, tá fazendo um movimento aqui. Nós temos 3 tipos de contato. Né? Contato visual, o cara tem que ver que você está olhando para ele. É o contato verbal. Brunão, ó, cara, ajeita aí a coluna. E o contato físico, o ajuste.
Cara, se você tiver esses 3 tipos de contato com o seu cliente, você ganha o cara. Sim, Porque o cara ele é carente de atenção. sim, Porque ele vai numa academia hoje em dia, as academias são todas. Como é que é? Academia inteligente, a galera fala, né? sim. Tem ninguém te olhando lá. Os caras querem que você seja cliente de personal deles. Sim. Essa é a verdade. Uhum. Né? E hoje em dia tu tem que mostrar, tentar entregar algo diferente. Sim. É aquele meme o garoto fazendo bíceps com um halter de 10, outro de 5 e o cara ajudando a mina com leg de 10 de cada lado. É isso aí. É nesse padrão. Você falou basicamente sobre essa situação da dificuldade, ainda naquela derivada do futebol, que a gente vai chegar no CrossFit ainda. Qual seria então o caminho perfeito para um jovem hoje de 5, 6 anos, que a família tem um sonho de ser jogador de futebol, que ele também quer ser jogador de futebol? Qual que seria então o, a, a jornada ideal, o caminho ideal desse jovem dos 6 aos 18 anos, para ele ter chances reais de virar jogador? Qual que seria então essa jornada, na sua concepção de tudo que você já viu? É algo muito debatido hoje no meio do futebol, cara. Muito. Tem muitos estudiosos que eles mesmos tem um debate, né, um confronto Entre eles de mesmo. ideias. Eu vou pela linha que a criança ela precisa se divertir. Porque o trabalho que a gente faz lá, eu, você, o Matheus Salles, você só tá lá porque te gera prazer. Sim. Botou Dar a um bola, chutão e fazer um gol, aí, exatamente. vou pra casa Então, felizão. é isso. Com a criança é a mesma coisa, Sim, velho. Se você tá lá, se você faz aquele treino analítico, que é condução de bola pra cá, pra lá, faz isso, faz aquilo, e a criança tem que sentir prazer de acordar e ir pro treino, sim, né? Então, o que tem acontecido? As coisas estão acontecendo de maneira tão precoce que foi aquilo que a gente comentou, né? A criança ela perde o prazer pelo futebol. E com 14 anos o cara tá cansado já. cansado daquela vida, ele quer brincar. Ele quer brincar com 14 anos, porque ele perdeu a infância dele. Sim, Então, aquilo que eu falei pra você, eu acho um cúmulo, tá? Tem pai que me procura, porque ele já faz personal no campo. Eu queria fazer um trabalho de força com você, que eu vejo que a molecada tem um resultado bacana. Falo, pai, vou ser bem sincero, ou você continua com ele no trabalho no campo, ou faz um trabalho comigo de força com bola. Que eu vou fazer o mesmo trabalho que você vai fazer de movimentação, deslocamento, chute, só que num trabalho mais. Porque senão você vai deixar a sua criança cansada, ela vai deixar de render na escola, ela não vai render com o personal de campo, não vai render comigo, e no clube, que é onde ele precisa render mais, o moleque vai estar estafado, pô. sim. Aí o que vai acontecer com esse moleque? Você tá gastando aqui, gastando aqui, e o moleque vai ser dispensado aqui. Então não Estoura tem. lá na ponta. Claro, pô, exatamente. Então, a linha que eu sugiro, né, que eu falo para os pais que me procuram deixa a criança, primeiramente, se divertir no futebol. Cara, uma coisa que mata a gente, que é gestor, é você ver o pai do lado do treinador passando informações que o treinador não quer que passe. Então, a criança está no campo. Você é meu pai. Você está falando comigo. Eu vou ouvir quem? O pai ou o treinador? O meu pai. Sim, Óbvio, com certeza. óbvio. Então isso atrapalha muito. E isso tem crianças que, por exemplo, o pai tá orientando aqui, o treinador aqui. A mãe chama a gente depois no WhatsApp. O fulano não quer mais treinar não, porque desanimou. Mas o que houve? Aconteceu algo específico? É porque o pai cobra muito. Sim. Então existe também esse lado de excesso de carga de treino. Existe um pai que pode ser que seja um pai frustrado. Quer vender o filho pro Real Madrid de qualquer jeito? Pode ser um pai frustrado, né? Aham, Que não conseguiu ser jogador de futebol, quer depositar tudo naquele moleque entendi. e sobrecarrega o moleque emocionalmente. Sim. Então vem tudo pra mente É, é o novamente. pai que não conseguiu ser médico e quer que o filho seja médico. Exatamente. E bota o filho toda hora em preparatório, coisa e tal. O filho tá Exato. querendo ser arquiteto. É isso aí. É, Às vezes o moleque não quer, cara. não O quer. cara não quer. O moleque tem um dom, mas ele não quer aquilo pra ele. E a gente tem que respeitar. Igual alguns moleques lá que a gente vê que tem condição, tem qualidade. Cara, vamos fazer um trabalhinho extra com ele? Vamos fazer. Pô, Bruno, acho bacana, eu quero. Só que ele não tá. Tem que respeitar a criança. Entendi. Então, assim, a linha a primeira criança tem que ser criança.
Passar pelas fases da criança, brincar, o lúdico, futebol primeiro para ludicidade, para diversão. Quando chegar na idade de 12, 13 anos, que aí o pau começa a torar, Uhum. ele já vai estar aqui, ó. A mente está tranquila. Sim. Porque a cobrança vem dos 12 aos 16. Porque muito moleque hoje com 16 já tá no profissional. Sim. Né? Dos 12 aos 15, são 3 anos de pressão, velho. Que o moleque tem que suportar aquilo tudo ali. Pra ele chegar ou não. O que acontecia com a gente lá na época do. A gente tem um grupo, né, do WhatsApp, da rapaziada que jogou no Flamengo. A gente faz encontros esporádicos. Alguns estão morando fora do país, mas quando estão aqui, a gente se encontra. Uhum. E a resenha é a mesma resenha de sempre, né? Muitos que chegaram nos juniores do Flamengo, depois, amigos nossos lá do Flamengo mesmo, que a Uhum. gente se encontra, não, cansei disso, porque não quis mais continuar, sabe? Então, o futebol ele é muito injusto. O cara vive uma pressão ali dos 10, foi quando a gente chegou lá no Flamengo, dos 10 aos 17 anos, quando o cara tá no juvenil, indo pros Pra juniores, poder dar certo. pra poder dar certo. Aí o cara chega nos juniores, não deu certo, puf, parou, não quero mais jogar bola. Caramba. Sabe? Uhum. E, como eu falei com você também, o cara que chegou é porque ele persistiu. Mas olha só, o cara chegou pra jogar no Caxanguinha da Bahia, por exemplo. O cara, Flamengo até os juniores. Aí o cara não vira profissional e vai pro time pequeno do interior da Bahia. Vai pro time pequeno de Alagoas. Então aquilo que foi vendido pro pai, vendido pra gente, nosso sonho, o cara vai pra. Também não tenho nada contra quem vai pra Tailândia jogar bola, vai Sim. fazer. Só que o cara precisa. Esse cara, eu não queria isso. Uhum. Eu nunca quis isso. Você queria o rumo ao estrelato. Isso. Eu não queria ser jogador de futebol pra falar que eu fui jogador de futebol. Entendi. E o que mais tem aí é boleiro frustrado. O cara jogou na quinta divisão de Sergipe, o cara foi jogador de futebol profissional. E tira a onda, você jogou aonde? É nesse nível, velho. Tem um monte por aí. Um monte de perna. Porra, velho. Aí, tu não tem noção, tu não tem noção. Mas essa vivência dessa molecada sempre vai ser despejado no mental dele. Entendi. Então, fazendo um paralelo aqui sobre o futebol da sua época e o futebol de hoje. Você falou sobre essa questão de se divertir. E a verdade é que antigamente era mais seguro de ficar na rua. Você jogava bola todo dia com seus amigos. Eu peguei essa fase também de jogar, botava 4 chinelos, jogava lá um gol a gol, alguma coisa assim. Era diversão. Aham. Até os 12 e 13. Fazia um testezinho lá, conseguia passar e o garoto ia crescendo. Esse fator diversão, de fato, ele entra na sua metodologia pessoal. Porque você percebe que antigamente a garotada se divertia antes para depois focar no futebol mesmo? Ou é uma questão que de fato, não, é criança e precisa se divertir? Cara, vou dar um exemplo aqui pra você. Tem crianças que fazem preparação física comigo, trabalho de personal, e eu faço trabalho de força com eles brincando. Então eu crio estratégias para que eles façam movimentos que vai gerar força para a modalidade que eles vão fazer. Então, ao invés de eu levar o moleque para academia, que tem pais que fazem isso, leva para academia, bota o moleque na extensora, o moleque faz lá, o moleque senta, faz uma puxada. Cara, isso para criança é um saco, velho. Sim. Agora, se eu pego uma bola, vou te dar um exemplo. Eu pego uma bola, lá no meu box de cross, eu tenho uma caixa. Falei, ó, pula, salta sobre a caixa, desce, bate na bola aqui. Agora volta, velho, bate na bola com a esquerda. Eu tenho uma bola que eu tô enganando a mente dele, tô trabalhando potência no moleque, força no moleque. Então, isso aí é um exemplo de vários tipos de estratégia que eu utilizo para estar preparando. Eu tenho um sobrinho, ele tá com 13 anos, um moleque ele tem uma consciência corporal fora do comum. Tá comigo já há 2 anos fazendo esse trabalho de personal. Um moleque, se eu botar ele pra fazer barra, o moleque faz 12 barras com 12 anos. Caramba, Um uma máquina. É uma máquina. Um moleque, no último terço, ele é atacante. No último terço do campo, se o moleque der o tapa, não pega, velho. Já era. Já era. Mas por quê? Trabalho focado na necessidade que ele precisava. Então tem muito profissional que faz um trabalho muito aleatório para pensar somente naquele dinheiro do final do mês. Não Entendi. entrega o resultado. Não Então, entrega. assim,
tudo tem que ter uma estratégia para não se tornar chato para a criança. Sim, com certeza. Você estava falando aí, enquanto você estava falando, estava pensando na questão da seleção brasileira, por exemplo, e é algo curioso, porque você vai ver a seleção, por exemplo, de 2002, né? E essa que jogou agora a Copa América. Você sente um emocional, uma pressão velada nessa garotada que tá na seleção hoje em dia, que você não sentia lá em 2002. Então, assim, a sua teoria sobre se divertir jogando bola, ela tem muito sentido, porque essa pressão que o pessoal tá sentindo, por exemplo, agora nessa Copa América que teve, ela tá evidente nos jogadores. Enquanto há 20 anos atrás era uma diversão, você via o pessoal se divertir em campo. Então, essa parte do emocional, da pressão, tá cada vez mais pesando em cima dos jogadores e gerando depressão, ansiedade e até mesmo a desistência antes de chegar. Agora sobre a questão do CrossFit em si, do cross-training que você falou. Qual que é o maior desafio hoje de quem quer começar? É aquele que olha alguns amigos colocando um bumerangue, um stories, fazendo lá os exercícios, tem curiosidade. Qual que é o maior desafio dessa pessoa hoje? Cara, eu e a minha esposa, a gente comenta muito sobre isso. Tudo é atmosfera, né? Tudo é aquela energia que emana no local. Se eu posto um story, né? Onde a pessoa que está acima do peso, ela consegue subir a caixa, eu encorajo a pessoa que está em casa, que está precisando só daquilo para tomar a decisão e ir. Uhum, Então, assim, tudo tem uma estratégia sim, e tem que ter a verdade, né? Então, mais uma vez, a gente sempre orienta os nossos coaches a, meu irmão, dar atenção, abraçar a pessoa. Então, muitas pessoas às vezes vê um story de algum outro boxe que é aquela gritaria, joga peso pro alto e não, cara, eu não quero essa galera. Eu quero encorajar quem está precisando realmente. sim, Porque geralmente o que acontece? Essa galera preparada de alto rendimento, ela começa num boxe, aí se algum outro boxe ali tá entregando alguma coisa que interessa para ele, ele vai para outro boxe. E entendi, aqui já encheu o saco dele, ele vai, sabe? entendi, Já essa pessoa que precisa, ela se torna grata por você. E ela fica. Ela entendi. cria raiz no local. Então, a ideia é mais ser um box mais acolhedor. Exatamente. É, de fato, analisou um empreendimento que você encontrou espaços vazios, uma demanda que não estava sendo cumprida ou aproveitada pelo pessoal dos boxes de CrossFit e acolheu esse pessoal. Você tem algum case que você se orgulha, você fala assim, caramba, não, essa pessoa, ela me emociona quando eu lembro dela. Cara, não tem um não, tem vários. Mas tem uma que mostrou a foto essa semana. Cara, eu fui tão espontâneo na risada que eu dei. Falei, menino, você tava desse jeito, cara. Cara, só que pelo convívio que a gente tem com ela, a gente acaba não percebendo essa transformação, né? Só a foto que acaba entregando, né? Realmente o resultado que ela teve. Só que além dessa, que não é minha cliente personal, ela é cliente do box, né? Uhum. Das turmas. Tem uma senhora lá que ela chegou acima do peso. Ela não conseguia subir a caixa. A gente tinha que adaptar. Aí vem a sensibilidade do profissional, né? E a visão da empresa. Ela não conseguia subir a caixa. O que a gente fazia? A gente adaptava para ela se sentir abraçada. A gente colocava alguns stepzinhos para ela poder subir e descer. Hoje ela salta a caixa. Hoje ela tem um movimento que é amado dentro dos boxes, que é o burp. Meu É Deus do céu. inesquecível. O que eu sofro com isso Ele é é. inesquecível. Ela fazia adaptado na caixa, hoje ela faz. E Uhum. hoje ela se tornou um canal de motivação. Hoje chega uma pessoa lá que ela viu, ela se vê na pessoa quando ela chegou, ela é a primeira a abraçar, é a primeira a motivar. Virou uma líder ali dentro. Exatamente. Sensacional. Exatamente. Cara, o senso de comunidade criado, ele fideliza. É, é verdade. Até porque a academia acaba sendo mais solitária, né? É o seu fone, é a sua garrafa e um sonho. É isso E aí. o box você conversa com o pessoal, você descansa ali, conversa, Exatamente. interage. É um ambiente mais. Vai. Você pode. Mais em grupo. É. É Consegue aproveitar até mais. porque as nossas atividades, elas são uma hora paulada, Sim. né? Então, o cara preparado para fazer a mesma aula. O mais interessante é que você pode ver aquele cara que tem um nível acima de você, tu acaba se espelhando naquele cara.
Não para imitar ele, mas chegar naquele próximo àquele nível. Pô, tem pessoas que veem lá, pessoas um pouco mais preparadas treinando. Pô, se eu fizer metade que ele tá fazendo, eu tô satisfeito, sabe? Então, você cria uma comunidade com várias tribos. Sim. Então tem aquelas pessoas acima do peso que elas se abraçam aqui e cria aquele grupinho delas. Tem a galera mais preparada, tem as meninas que não gostam muito de treino, vai mais pela resenha, Sim. pela comunidade. Sim. Então a gente consegue abraçar todo mundo. Perfeito. Perfeito. Pensando numa questão de em 6 meses, vamos pensar aqui numa pessoa que tá em casa agora, ouvindo a gente, vendo a gente, e que ela quer mudar de vida. Ela quer começar a fazer o cross-training e ela se sente mal por aquela questão do peso, da estética dela. Vamos criar aqui então, nós dois agora, um plano para em 180 dias, 6 meses, essa pessoa mudar de vida completamente. Qual que é o primeiro passo? Então, deixa eu só reajustar esse seu prazo. É um prazo bacana, longo pra caralho. Eu consigo montar um plano de 90 dias. 90. 3 90. meses. 90 dias e entregar um resultado bacana, onde a pessoa consegue mandar embora aí mais de 10 quilos e se condicionar, né? Como que a gente cria esse cronograma para essa pessoa? Primeira coisa é tomar decisão, né? Depois que você tomar a decisão, tem que agir. Decisão sem ação é ilusão, né? Sim. Então a pessoa decidiu, tomou a decisão, começou. Primeira coisa a fazer é ajustar o que ela faz escondido em casa que eu não consigo ver, que é o que ela come, Perfeito. né? O segundo ponto importante é a hidratação. O cara pode fazer, eu não sou, né, especialista em nutrição, não sou dessa área, só que a gente estuda um pouco em relação a tudo isso. E não adianta você fazer a dieta que você fizer mais fera se você não se hidratar, né? Nós temos o nosso segundo cérebro, né, que é o nosso intestino. Se você não hidratar ele, a absorção de nutriente não é suficiente. Não o suficiente. E ela não passa para a corrente sanguínea. Então é um bololô do caralho que você acaba se atrapalhando. E o terceiro passo, vamos lá, alimentação, hidratação e é um cronograma ideal para você. Bruno, eu quero mandar embora 10 quilos, mas você não pode treinar se você não pegar a carga ou o tipo de exercício que você não está condicionado para aquilo. Que aí sim vem a lesão. E a pessoa vai falar mal de quê? Da modalidade, Sim. do profissional. Né? O cara, porra, me viu fazendo um trabalho errado. Sim. Mas não, às vezes a gente orienta, mas o cara é teimoso. Sim. O que machuca e o que lesiona não é o CrossFit. É a pessoa que vê alguém que há anos já faz, quer pegar um peso parecido e se E lesiona. faz sem a técnica adequada. Entendi. Né? Por isso que dentro da nossa modalidade existem movimentos com a barra de LPO e quem não está apto ainda vai fazer com dumbbell, que são os halteres. Então é para todo mundo. E a gente promove muito isso, né? Que lá o nosso box 021 Alcântara, ele é para todo mundo. E isso todo dia tem muita aula experimental porque a pessoa se identifica, caraca, velho, eu tô assim, se eu consigo fazer, eu vou lá. A minha esposa, ela até postou hoje no grupo dos coaches um vídeo que ela fez e a senhora, 55 anos, ela printou a tela e mandou no WhatsApp para minha esposa, dizendo assim: ah, se é para todo mundo eu vou, porque eu fui em 2 e não me deram atenção. Tá vendo? Então, assim, foi uma chamada que a gente tocou na dor daquela pessoa e ela foi fazer experimental hoje, gostou, matriculou. Então, assim, promove algo e faça e seja real naquilo que você está promovendo. Né? Então, dentro da sua pergunta, de um cronograma, você criar algo verdadeiro para aquela pessoa. Porque o que mais tem é charlatão aí na internet Sim. que promove rios e dá gotas. Né? Sim. Eu também estou tô começando nesse mundo digital aí, com a minha plataforma de treino. Então já tem já centenas de alunas aí espalhadas aí. A gente quer dominar isso aí, né, cara? Porque tem muitas pessoas que hoje sofrem muito com esse lado do corpo, né? Da própria depressão, Sim. que ela não quer sair de casa. Não se sente bem saindo, ela quer fazer em casa o exercício. E se você entrega aquilo para a pessoa
E ela tem resultado. Eu tenho alunas do digital que já mandaram embora mais de 15 quilos. A gente mantém, né, contato via WhatsApp, mas tudo alinhado, né? Dentro da minha plataforma de treino, por exemplo, ela tem uma nutricionista, ela tem um coach mental. Por que eu trouxe o coach mental? Porque eu sofri isso na infância. Isso foi o que me travou lá atrás. Eu quis trazer para a minha vida profissional para poder destravar o emagrecimento, destravar o metabolismo da pessoa, que está tudo aqui. Então, cara, tá tudo na mente. E se você faz a entrega que você promete, o cara fica. Não tem Sim, como. perfeito. E uma das coisas, assim, eu sou um case disso. Já a gente tá quase um mês treinando, né? Um mês e meio treinando. E eu sempre reclamei, há quase 6 anos, de dores no joelho. Desde quando eu tomei uma voadora lá no colégio lá e pegou uma parte que deu por muito tempo. E eu falava assim, poxa, eu vou treinar futebol. Mas o joelho vai doer muito. Não dói mais. Aí, tá vendo? Não dói mais. Dói um pouco a panturrilha, a É. coxa, que eu tô acima do peso, correndo igual a geladeira Brastemp. Mas nem Mas fala. o joelho tá zero. Zero. Então, assim, até falo com você, pô, meu joelho tá doendo, coisa e tal. Uhum. No início Sim, eu lembro, acontecia, né? você adaptou os treinos lá e acabou que meu joelho hoje tá zero. Tanto no futebol, quando eu vou jogar nas quartas-feiras, não dói no dia seguinte. E o scout tá sendo favorável, né? Tá sendo favorável, tá sendo favorável, tá sendo favorável. E não atrapalha o treino de perna. É, porque muitas vezes no dia seguinte você faz o treino de É, perna, né? eu treinei hoje de manhã cedo no jejum. Ontem seria o treino de futebol. E aí, o que eu faço? Eu jogo futebol à noite e treino na quinta-feira à noite, no dia seguinte. Não dói, treino de perna, consigo fazer bem. Hack, consigo ir até no fundo e voltar, que era impossível fazer. O medo também, né? O medo de Bloqueava, né? fazer é. E aí, depois de 5 anos treinando força perna, eu voltei de novo a treinar bem por causa É disso. isso, cara, é estratégia. Tudo na nossa vida, né? Você que também é empreendedor, você sabe, para tudo a gente tem que ter uma estratégia. E pro treino, pra alimentação, não Sim, tem, não tem mistério. Se a perfeito, gente aplicar tudo isso, velho, é impossível, a conta fecha certinho. perfeito. Dentro desse paralelo aí, desse mundo, né, que a gente é empresário, a gente empreende, tem esse lado meu de personal que eu faço. A minha agenda hoje, eu dei uma travada nela para ter mais qualidade de vida, mas eu não consigo deixar porque você vê a satisfação da pessoa, você está compartilhando aí agora, né, Sim. o seu caso do joelho, 6 anos com o isso, joelho ruim. isso deixa a Resolveu gente, em 45 dias. é, isso aí deixa a gente assim muito motivado e é o que faz a gente não parar. Sim, Tem cliente meu de personal, velho, que chegou e falou: Bruno, empresário, né? Hoje em dia, aqui em São Gonçalo, a gente atende empresários, políticos, é um público diferenciado, né? Graças a Deus, Deus ele faz coisa na nossa vida que mesmo a gente não sendo merecedor, né? Por misericórdia, ele acaba, pela graça dele, ele acaba movendo. Hoje a gente atende grandes empresários da cidade, né? Políticos da cidade. Tem um político aqui que, se ele não tá comigo, velho, treinando, ele tá comigo já há 3 anos. Acho que ele não tava mais aqui. Pela vida, né, louca da política, sim. de ansiedade, de tudo que mexe, né, com a cabeça da pessoa. Tem que ter uma válvula de escape. Exatamente. E ele fala: Bruno, eu tô aqui, velho, porque me faz bem, né? Ué, ele não tá, ele já perdeu 20 quilos comigo. Ele ainda tá um pouquinho acima do peso, né? Mas é porque é sem vergonha. Ele é sem vergonha, ele sabe que ele é sem vergonha. Mas se ele não tá comigo, velho, o cara já tinha empacotado com certeza. Então o cara vai pela válvula de escape, né, pela mente, Sim, só que acaba tendo outros benefícios, que é pro lado da saúde. sim. E cara, você poder levar a verdade e a entrega, pô, é algo que te motiva pra caramba. Com certeza. A gente falando dessa questão de ser empresário, é curioso porque o lugar que a gente joga no campo de futebol, ela influencia a forma que a gente é empresário. Se você percebeu isso. Eu sou camisa 9. Eu não volto pra poder marcar. Você era 10. Não gostava de marcar. Quando a gente vai criar uma empresa ou montar um negócio, a nossa tendência é muito mais delegar funções para pessoas que sabem fazer coisas que são importantes pra gente, e a gente focar naquilo que a gente é de fato melhor,
e a gente fica apenas fazendo aquilo que é a nossa genialidade. Já parou pra poder pensar nisso? Já. Já eu tenho uma dificuldade do caralho de poder delegar a função. Porque aí a gente volta para a parte do esporte, Sim. né? Como a gente sempre trabalhou em cima de muita cobrança, de alto rendimento, de tem que fazer acontecer, eu sempre preferi, erradamente, até para crescimento, né? Mas com a Inter, eu me forcei e, velho, me doeu. Porque quando eu abria as unidades de futebol, o que eu fazia? Eu sabia da minha qualidade, né, como professor, e eu entrava no campo para dar aula. Eu enchia as turmas. Uhum. Aí o que eu fazia? Saía, Legal. botava alguém, delegava, eu ia abrir outra. Só que muitas das vezes, o cara que você coloca não tem a mesma qualidade, não tem a mesma visão que você. Não tem o mesmo brilho no olho que você tem. Exatamente. E, cara, o que eu ouvia dos pais, pô, você tem que voltar, Bruno. Pô, você tá onde agora? Porque eu saía daqui, eu abria outra. Eu Sim. cheguei a ter 6 unidades do Atlético Paranaense, Caramba. São Gonçalo e Niterói. Eu sempre fui muito vibrante, proativo pra caramba. Eu não gosto de pedir nada pra ninguém. Você falou uma coisa que é verdade. Em 2012 eu treinava no Fumacê, um projeto social que tinha lá. Quando era o professor principal, que era o líder do projeto, era diferente. Quando ele faltava por algum motivo e delegava pra alguém, pessoal, Antônio Carlos não veio. Sente falta, né? Sente falta. E era assim, cara. E só que com a Inter, quando eu tomei a decisão de comprar a franquia da Inter de Milão, eu falei, cara, eu tenho que ser o dono da parada, Sim, não ser o funcionário do meu negócio, sim, né? Eu falei assim, cara, eu não entro em campo mais. Eu vou entrar com o meu nome, a galera sabe que é minha, sim. a galera já conhece meu trabalho há anos aqui em São Gonçalo, e botei meus professores, sabe? E, pô, tá andando bem pra caramba. A gente tem 3 unidades em São Gonçalo. Preferi não abrir mais para poder tá dando conta dessas aqui, Sim, encher essas aqui primeiro, para não ter a experiência que eu tive anteriormente, entendi. de entrar Escalar muito e rápido e não dar depois não conta dar do conta. pessoal. Exatamente, É, exatamente. é curioso porque todo empresário que eu conheço, todo, a conversa principal que eu tenho com eles e as dores que eles têm é gestão de pessoas, cara. Criar equipe, delegar, toda essa conversa. Até o pessoal fala assim: do 0 ao 1 milhão é escala. É um produto de um preço alto para um número de pessoas que você vai vender e vai conseguir em escala. Do 1 milhão pro bilhão é pessoas. É você delegar funções, colocar pessoas em momentos e lugares certos com aquilo que ela sabe fazer de melhor para poder conseguir ter resultado. Pensando nessa situação, assim, se alguém quisesse trabalhar com você hoje, o que você espera da pessoa? Cara, hoje em dia a gente espera muito, né, eu converso muito com a Lorena, minha esposa, sobre isso. A gente espera muito da pessoa ser parecido com a gente, né? Porque eu não quero ter um cara na minha equipe que seja um cara preguiçoso. O cara com uma semana o cara já vai rodar com certeza. O cara, eu sou um cara elétrico pra caramba. Vou te dar um exemplo. Eu atendo no meu box 8 da manhã até as 9. Eu saio para atender vocês na arena. No futebol, é. Então assim, a gente tem outro negócio, olha só que loucura. A gente se meteu numa arena onde tem futebol, tem quadra sintética, salão de festas. Então a gente precisa de pessoas que tenham a mesma vontade do que você, de crescimento. Os nossos funcionários, a gente fala, cara, a gente não quer prender vocês aqui para sempre, não. Eu quero que você cresça. Se pintar uma oportunidade para você de ir para um lugar, ir para o Rio, para ganhar mais, cara, porra, eu vou ficar feliz porque eu vou fazer parte do seu crescimento. Só que assim, a verdade tem que estar sempre aparente, né? A gente tem pessoas que trabalham com a gente que na hora da cobrança a gente cobra, né? A gente cobra, mas eu cobro me colocando no lugar de como eu gostaria de ser cobrado. Sim, Porque eu já tive já patrões que o cara não tinha o mínimo cuidado de falar com a pessoa. E, porra, eu batia de frente direto. sim, Então, quando você se coloca no lugar da pessoa, você acaba trazendo o cara para você. Então, voltando à sua pergunta, qual tipo de perfil que se enquadraria para trabalhar comigo hoje? Cara, o cara tem que ser proativo pra caralho. O cara tem que estar querendo muito.
Porque depende, tem duas vertentes, né? O cara querer muito e precisar muito, né? Sim, Às vezes o cara tá querendo, não mas não precisa. precisa. Eu prefiro estar com o cara que precisa, porque eu vou ensinar aquele cara do Sim. meu jeito. O Romário falava que era o tal do cachorro magro. Cachorro magro. Se for cachorro magro, o cara vai. O que tiver pro cara comer, o cara O come. cara vai pra dentro. Vai Mas pra é dentro. verdade. Isso aí eu aprendi com um coordenador que eu tive. Sou muito grato também. Ele falava, cara, querer e precisar são duas coisas completamente diferentes. Quando o cara precisa, o cara valoriza, o cara vai até o final, o cara Sim, vai estar contigo ali. sim. Pode trairar, porque o ser humano É. não tem essa, mas tu vai sugar do cara o máximo que ele. Sugar, não, vai extrair do cara o máximo que ele puder te Sim. entregar. E você vai dar espaço pro cara aprender também, né? É que o pessoal acaba esquecendo que, às vezes, você trabalhar um tempo como um CLT é uma forma de você aprender muita coisa como é que funciona um negócio. Sim. Erros e acertos. Eu trabalhei numa empresa foram durante 12 anos. Foi meu único lugar que eu assinei carteira com professor de educação física escolar. Eu cheguei nessa escola como professor de escolinha. Aí pintou uma oportunidade para pegar a alfabetização. Falei, cara, nunca trabalhei com isso. Mas, pô, recreação, quando tinha na faculdade, a gente fazia recreação lá para as crianças. Sim. Colônia de férias, eu participava de bastante colônia de férias. Falei, pô, eu quero, eu topo. Aí, primeira coisa, a diretora me entrevistou. Ela era muito rígida. Uhum, Uma escola tradicional de São Gonçalo, teve uhum. 66 anos, aí vendeu para uma. Porque agora essas redes estão comprando todas as escolas tradicionais da Sim, sim. cidade, né? Virou um comportamento agora. Então, ela me entrevistou, falou: Bruno, ó, é isso, 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 eu quero isso, não quero isso. Isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Então, assim, tem que ser assim, isso aqui eu não quero, isso aqui não pode nunca. Falei, caramba, velho. Eu gostei daquilo, sabe? Eu era moleque, eu tinha 23 anos quando eu comecei a trabalhar nessa escola. Uhum, E aí, resumindo a história, eu fiquei lá durante 12 anos. Então, eu comecei com a alfabetização até a quarta série. Depois de alguns anos, eu peguei a escola toda, até o ensino médio, até o curso técnico de educação física eu dava aula para as meninas, uhum. sabe? E tudo isso foi conquistado, né, cara? Então eu vi muita coisa que eu trago hoje, carrego hoje para os meus negócios e coisas que eu não faço de jeito nenhum com ninguém. Entendi. Porque eram coisas que eu, Sim, eu abominava sim. completamente. Você via erros e acertos, mas por você estar ali tentando, você também pegava muito a questão da tentativa e erro, do que deu certo, do que deu errado, Sim. arriscando um negócio que não é seu, o que é muito bom. E uma coisa que vale salientar é o trabalhar com a verdade. Isso que eu já falei várias vezes, né? Sim. Durante o nosso bate-papo. Chegou num momento lá, eu fico até arrepiado quando eu lembro, porque ela, quando eu precisei, ela me ajudou Uhum. muito. Assim que eu entrei na empresa, eu precisei muito, tive uma conversa com ela não pode falar com o Carlos, que era o irmão dela, e me ajudou, sabe, financeiramente de maneira absurda. Quando foi o mínimo que eu poderia fazer. Quando eu vi que eu não estava mais motivado para trabalhar ali, eu não sacaneei a empresa. Uhum. Eu cheguei para a filha dela, que ela não estava mais gerindo, ela estava já meio que aposentada de Uhum. idade. Eu cheguei para a filha dela, que era diretora na época, e falei assim: Fulana, queria conversar com você. É algo rapidinho. Ela pode falar, Bruno. Eu era muito bem recebido por ela. Rolava até uma ciumeira na escola, porque tudo que eu batia na porta das duas, elas me recebiam para dar Uhum. ideias, para dar, sabe? Sim, sim. E aí eu fui nela e falei assim, Fulana, eu queria falar uma coisa com vocês aqui em relação a eu continuar na empresa. Eu tô chegando num nível que eu não queria que chegasse, que é pegar a bola e botar a bola no meio da quadra e dar futebol só pra Sim. galera. Não pode chutar bola de vôlei. Exatamente. Bola de vôlei não pode chutar nunca. Rapaz, isso aí era dor de cabeça. Que era melhor pra poder chutar, Era. filho. Pegava um efeito. E aí eu fui e falei com ela que não estava mais motivado, porque eu era o professor que eu dava matéria no quadro, Uhum. a molecada ficava bolada comigo, mas eu era aquele professor parceirão deles. Sim. Falei, rapaziada, vai ter aula teórica, mas se a gente acabar rápido, são 2 aulas. A gente fica essa aula aqui e a outra aula a gente vai pra quadra. E aí a gente dá uma moral pra vocês. Então eu cobrava muito dos alunos. Só que na hora do conselho de classe, qual era a matéria que era aliviada?
Educação física. Eu fiz. Ah, não, bota aqui, deixa a educação física aqui. Aquilo ia me incomodando, Sim. sabe? Até hoje isso acontece. É. Só não leva a Nas escolas. sério, né? Exatamente. Tem até a lei aí que depois a educação física não era obrigatória, aí tentaram revogar, um salseiro do caramba. E aí eu falei, eu compartilhei isso com ela. Eu tenho uma pessoa para indicar. E assim, e se você pudesse fazer um acordo comigo para não perder nada, cara, eu falei com tanta verdade, mas eu não transmiti o medo. Eu Uhum. tava com medo do que ela ia falar comigo, sabe? Uhum. E ela, não, eu vou falar com a mamãe e te falo, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai te prejudicar, não. Aí, beleza, a gente conseguiu fazer um acordo, me pagaram tudo. E olha só como a verdade, ela te leva para lugares que você não imagina. Hoje, a empresa foi vendida para essa rede de ensino. Eu tô com a minha escola da Inter de Milão lá até hoje. Eu tô há quase 20 anos com essa escola de futebol, na mesma escola que eu iniciei a minha carreira. Caramba. Você viu, Sabe? você já conhece bem ali. Cara, então assim, quando você trabalha com a verdade, uma coisa que eu ouvi de um pregador, que a aliança ela te leva a lugares que o dinheiro nenhum te leva, né? Então se você tem um bom relacionamento com as pessoas, eu fico arrepiado de verdade, de Sim. novo. Ó. Quando você faz aliança com pessoas certas, né, Deus te leva para lugares que Sim. dinheiro nenhum te levaria. Sim. E pessoas que estão hoje, graças a Deus, está rodeado de pessoas. Você é uma delas que entrou na minha vida agora há pouco tempo. Tem sido um cara fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui Tamo conversando junto. com você. É, o ciclo de pessoas que a gente é rodeado hoje, cara, às vezes eu paro para pensar, eu falei, cara, eu não mereço isso, velho. Por que que... Às vezes eu troco uma ideia com Deus, eu falei, Uhum. da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor está me colocando aqui? E sem ser merecedor de nada disso. Sim. Então, assim, tudo é a conduta, né? A postura. A gente erra, a gente é falho pra caramba. Sim. Né? Já deixamos muitas pessoas tristes por atitudes, por fala, né? Uhum. Mas quando você trabalha com a verdade, faz aliança com as pessoas certas, você consegue chegar. Perfeito. Até voltando naquele ponto que a gente estava falando sobre os seus avós engatinharam, os seus pais andarem e você poder correr, né? No seu caso, o seu pai engatinhou para você poder andar e suas filhas correrem. Mas você não tem só duas filhas, né? Você tem centenas de filhos que te acompanham e se inspiram no seu case, na sua história. E graças a tudo aquilo que você passou, tudo de bom e tudo de ruim, você consegue transmitir isso pra frente e conseguir ajudar muitas pessoas, seja no cross training, seja no futebol, seja nas empresas. Então, você falando da questão de Deus, né, e como ele ajuda a pessoa na vida dela, talvez não, é verdade. Você está sendo usado por meio da sua história, do seu conhecimento, para poder inspirar centenas de pessoas a mudarem suas vidas, pelo emocional, pela mudança de vida e por tudo isso. Tem coisa, e isso assim, eu fui percebendo agora, um pouco mais velho, que a gente só entende depois de um tempo. A conta fecha lá na frente. Exato. Eu estava até conversando com você vindo agora de carro. Se tornou um amigo meu, né? Que ele é meu coach mental, que é o Wilbert Acioli. Hoje ele não está nem mais aqui no Rio, está morando em São Paulo. Ele trabalha na empresa do Thiago Brunet, que é um cara que eu assisto direto, aprendo a cada dia com esse cara. O cara Sensacional. é um cavalo, conhecimento absurdo. Ele fala assim, negão, a gente está assim, né? Eu chamo de Uhum, negão, negão é velho. Ele uhum, falou, ou cavalo, né? Cavalo, não para. Tem muita gente que se inspira em você. Você não tem noção, você não sabe, mas não para. Porque a verdade que você entrega, a energia que você emana com brilho no seu olho do seu trabalho, cara, você não tem um dia, você pode estar arrebentado emocionalmente, mas não tem um dia que você está para baixo nas suas aulas. Eu falei, pô, mas Bruno, eu reparo, porque ele treinava, fazia personal comigo e treinava na turma também. uhum. Então ele ficava, como o cara ele é mentor, né? O cara tem uma visão periférica absurda, né? Sim, sim. Ele tá observando tudo. E ele observava, quando ele me via chegando, ele falava, porra, tu não tá legal, né? Eu falei, não, tô bem, tô bem. E eu ia pra dentro, aquela energia e tal. E pessoas que vão fazer esse trabalho particular comigo, por exemplo, cara, eles muitas vezes estão cagando pro treino. Ele quer a minha energia. Sim.
Então, assim, eu saio no final do dia com a energia, velho. A minha última aula, por exemplo, tem dia que é 7 horas da noite. Negão, às vezes eu tô bagaço de energia. Só que eu tenho que fazer a minha melhor entrega, Sim, sim, né? E tem pessoas que estão só por causa do bate-papo, sim. por causa daquela resenha, né? Porra, vou lá pra trocar ideia. Eu tenho um cliente que muitas das vezes ele. Bruno, vamos só conversar hoje? Eu falei, cara, é sério? Mas cara. E tem muito disso. Uhum, É a entrega, né? sim, Aquilo que você entrega. E pessoas precisam de você. precisa. Não tem jeito. Pensando nessa situação de tudo aquilo que você viveu, e agora olhando lá pro Bruno, com 15 anos, que passou pelaquela fase da situação do Flamengo, da ruptura do relacionamento dos pais, de toda a dificuldade que você passou. Olhando para aquela câmera ali, se você pudesse dar um conselho cara a cara com o Bruno Galvão de 15 anos de idade, que tá passando todos esses problemas, qual conselho você daria para aquele Bruno? Rapaz, pesado, hein? Olhando para aquela câmera ali. Pô, você não me contou, não, hein? Que isso, velho. Cara, eu ia falar assim, Brunão. Eu vou falar pro Bruno lá de trás, Bruno de né? 15 anos, daquela situação lá. É. Falar assim, Brunão, tudo que você tá passando hoje, tu vai entender daqui a alguns 10 anos. Mas o que eu posso te aconselhar hoje, não desiste do seu sonho. Porque essa aprovação que você está passando agora, tu vai comemorar lá na frente. Então não para. Perfeito. Pessoal, vocês assistiram esse episódio sensacional com o Bruno Galvão. Inspira centenas de pessoas a mudarem de vida aqui na região. Se vocês quiserem fazer algum tipo de trabalho com ele, eu vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo e vocês podem ter acesso a tudo aquilo que ele está construindo ao longo de vários e vários anos. Espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê no próximo episódio aqui do The Billionaire Talks Brasil. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço pra vocês aí. Brunão, obrigado. Mas esse final aí você me arrebentou. Tchau, tchau, gente. Valeu.